Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao programa Causa Justa. Vou aqui fixar o assunto, né? E aí já vamos conversar. Pronto. Estou esperando aqui agora só o acesso aí da professora convidada para que possamos efetivamente começarmos a nossa live, professora Simone, né? Estamos aguardando aqui, já já ela já está entrando, né? Então, um problema vir aqui de internet, mas logo, logo a gente já começa a falar. Esse é o programa da Causa Justa, né? Ele tem o destino de discutir questões, né? Não é nem discutir, fazer um bate-papo, né? Relacionado às questões de educação, da área do direito, né? Terças-feiras está voltado para a área da educação e às quintas-feiras voltado para a área do direito, né? Então, hoje nós vamos estar discutindo, né, conversando com a professora Simone, né, com a professora Simone. Pronto, já está aceitando. Boa noite, professora. Tudo bom? Tudo bom, Simone? Tudo ótimo. E você, tudo Pronto. certinho? Tudo tranquilo, graças a Deus. Mais uma terça-feira aqui falando sobre educação. Hoje falando sobre educação do ensino superior, né? Para quem não conhece, a professora Simone Bergamo, ela é mestre, diretora acadêmica do Grupo Ser Educacional, né? Com sede lá no Recife. Hoje nós estamos fazendo uma tour pelo Brasil, né? Com várias pessoas de vários estados, né, entrevistados também. Simone, hoje, na terça-feira da educação, da causa justa, né, eu resolvi tratar sobre ensino superior, né? O ensino superior, há algum tempo, ele já vem trabalhando, né, de uma forma diferente, né, mudando as suas metodologias em sala de aula, né? Este ano, né, começamos o ano muito bem, diga-se de passagem, janeiro, fevereiro, já preocupados, né, com o problema da Covid-19 que chegou no Brasil. Pelo menos os primeiros casos têm notícia ali em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. E em março, no dia 17 e 18 de março, o governo federal, né, o presidente da República, decretou o estado de calamidade pública, né, e com isso paralisou-se o Brasil praticamente todo, né, onde os decretos estaduais e municipais, né, providenciaram no isolamento social que efetivamente, neste momento, ou melhor, naquele momento do passado e ainda hoje, né, é a melhor forma de não se alastrar ainda mais o Covid-19. O MEC, né, editou, acho que foi a portaria 343, não me lembro direito agora o número dela, permitindo que as instituições de ensino, né, mudassem as suas metodologias, né? Mudassem as suas metodologias. E com isso, metodologias e as formas de apresentação das aulas, né? A utilização do sistema remoto, né? E aí, como é que ficou essa situação toda? Muitas instituições de ensino
suspenderam o semestre porque não iam ter condições de dar seguimento, né, normalmente às aulas, mesmo pelo sistema remoto. Outras demoraram um pouco mais, né, e outras, como já estavam acostumados, como uma metodologia do EAD, né, sistema síncrono e tudo mais, conseguiram em pouco tempo, 15 dias, 20 dias no máximo, se adequar a esta nova realidade. Como é que está sendo? Como é que você viu essa nova realidade para o ensino superior? Quais são as nossas perspectivas para o futuro? Né? O que você me diz? O que você me conta um pouquinho dessa história do ensino superior? Como é que vai ficar aí para frente? Né? Vamos lá. Boa noite, né? Mais uma vez. É um prazer. Quero agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui com você. E, bom, falar desse momento é pensar um pouco, né, no que a gente já vinha tratando já há um tempo, quando a gente fala de educação, né? A gente não pode dizer que a situação ela só modificou por conta da pandemia, né? A gente até Sim, faz uma relação entre o que é que já tinha, né, que está pronto para mudar, o que é que a gente já tinha acelerado de alguma forma e, sem dúvida, quando a gente fala de processo de ensino-aprendizagem, das diversas metodologias, a gente sabe que essa mudança ela tinha que acontecer já há algum tempo e que a gente, de alguma forma, ficava preso a situações, né, que, bom, independem, né, de quais, mas por várias situações. Então, o que é que aconteceu? A pandemia ela veio fazer com que os professores se reinventassem para poder lidar com uma situação pontual, né? E essa sim. situação pontual, no caso do grupo, né, do Grupo Ser Educacional, foi utilizar o sistema remoto com uma metodologia síncrona, né? E aí a gente conseguiu utilizar tudo que a gente já vinha trabalhando anteriormente, que eram as metodologias ativas. Mas isso fez com que esse processo ele pudesse ser um pouco mais tranquilo, né? Lógico que Sim, com certeza. naquele momento a gente viveu muita angústia, muita ansiedade, muitas rupturas, né? Mas conseguimos aí quebrar o paradigma. Na semana passada, eu estava aqui conversando com a professora Carol Gruta, né? Ela é doutora em administração da Universidade Federal de Pernambuco, Paraíba. Pulei o estado. É um estado antes. Pertinho, É, pertinho, né? Ou seja, no meio do caminho entre eu e você. Né? Tá? Aí ela estava realmente falando que, e a gente conversando sobre isso, né? A federal teve que se reinventar, né? Toda ela teve uma dificuldade maior em decorrência dos próprios trâmites, né? Públicos. E eu fiz um comentário e ela concordou comigo. Eu queria que ver se você também concordava. Pelo que você já me disse aí, é mais ou menos você concorda em parte. Né? Nós vivemos aí 15 dias, 20 dias, evoluímos na realidade em 15 ou 20 dias o que nós iríamos evoluir em 20, em 10 anos. Tá? Justamente em decorrência daquela situação que ou o docente não estava querendo fazer essa atualização, essa sua modernização, essa sua reinvenção, ou o próprio acadêmico não estava querendo, né, fazer também essa sua reinvenção. Né? Eu sempre fui um defensor muito forte da educação à distância, né? Porque eu acho que, principalmente hoje, as plataformas, elas são tão acessíveis e tão fáceis de você trabalhar, atuar, né? Que parece mais uma plataforma de uma rede social. Né? Um Facebook da vida, um Instagram da vida e outros que existem por aí. Não o do Orkut, porque o Orkut era terrível. Eu tive tempo de Orkut lá, mas era muito ruim de se movimentar. Mas Facebook, Instagram, LinkedIn é tão fácil, né? Tão fácil de você movimentar como as plataformas hoje de educação. Né? Então, nós evoluímos, né, muito nessa situação. E como é que a gente vai ficar agora para frente? Essa evolução, será que realmente houve? Como é que vamos trabalhar agora para frente? Me dá a tua opinião. Eu vi, inclusive, uma vez uma fala sua sobre a educação 5.0, né, que eu achei muito bonita, muito interessante. Eu queria que você
nos comentasse sobre tudo isso, né? Vamos lá. Na verdade, essa mudança aconteceu mesmo, acho que numa evolução que ninguém imaginava. E essa ruptura até naquela apresentação, e eu fiz um artigo, né, quando fui falar, né, nesse... Foi antes um pouquinho para um congresso e depois para aquela fala que você assistiu, que você participou. E quando a gente fala desse momento, acho que a gente usa um termo, né, que é hoje da moda, né, que é o termo de disrupção. Não dá para não usar, né? Então, Claro, não. finalmente, né, professor, disrupção na aprendizagem. A gente já cansou, nós, educadores, de estar em congressos a cada ano, ouvindo sempre aquela história da escola do passado, né, que tudo mudava, menos a sala de aula. Isso eu acho que nós, educadores, né, a gente tem uma série, né, de figurinhas que ilustram esse fato. Ué, Mas finalmente mudou, né, professor? De verdade. mudou. E mudou de tal forma que as ferramentas que a gente usa no grupo, independente, né, de só a sala de aula, mas, por exemplo, quando a gente fala de educação, a gente tem para os professores o que a gente chama de roda de mestre. Você sabe exatamente o que é, né? É aqueles Que é um encontros. movimento muito interessante, muito gostoso de participar, né? Isso. Então, são encontros mensais onde os professores, eles refletem sobre um determinado tema com os pares, né? Então, é Sim, um tema respaldado teoricamente, mas que a gente tem a oportunidade de fazer essa reflexão. Ô, professor, a nossa roda de mestre está sendo virtual, né? E foi um sucesso. Uma outra coisa que também aconteceu há pouco tempo atrás, agora há 10 dias atrás, foi a abertura da nossa semana pedagógica. Ao invés de a lógico. gente fazer aquela abertura tradicional, a gente fez um congresso de aprendizagem. Tá. Né? Esse congresso, hoje eu estava vendo, teve mais de 9.000, né, visualizações, pessoas, né, passando ali por diversas palestras que, na verdade, foram construídas para ser o início do semestre letivo, ou seja, a abertura do semestre letivo para os nossos professores. A gente antes não pensava nessa dimensão. Então, por isso que eu acho que cabe muito bem essa palavra, né, de disrupção, porque eu São. acho que todo mundo, de alguma forma, fez algo inovador e algo que não tem volta. Eu concordo aí, né, com os comentários, não tem volta. O caminho é esse. E a gente vai seguir sempre agora para essas questões remotas. Eu estava me lembrando agora de um fato, né, de um ditado que eu sempre digo com alguns temas muito polêmicos, né? Um tema que eu acho que é muito polêmico, que se discute muito no Brasil, de todas as formas, é a questão de racismo. Eu acho que a gente discutir o racismo é salutar, mas acho que está na hora de nós pararmos de discutir o racismo, passarmos para ações práticas para que não exista mais nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de falta de inclusão das pessoas. Este que é o momento. E aconteceu justamente esse movimento, né, pegando a sua fala dos diversos congressos e tudo mais que tínhamos, que antes a gente sentava no congresso, discutia N, N situações, inclusive a questão da modernização do ensino, né, como é que a gente vai construir um ensino melhor, um ensino com qualidade, né? E agora nós realmente saímos disso. A questão das metodologias ativas, que se discutia muito, começou algumas instituições a utilizá-las, a treinar os seus professores, né, a partir de 2016, 2017. Outras começaram agora, 2019, talvez já tardiamente, no meu ponto de vista. E com a internet e com a Covid-19, apesar de todos os grandes problemas que nós temos aí com ela, crescemos, né, e desenvolvemos. Saímos efetivamente daquele fórum de discussão e fomos para a prática, né? E isso é muito é muito salutar, né, para uma sociedade que nem a nossa. Você, como é que está esse movimento agora para 2019.2, né? Como é que nós vamos trabalhar essas salas de aula? Elas vão continuar remotas? Me passaram até uma mensagem aqui pelo Facebook.
vai ser um sistema híbrido, né? Aí eu pedi, "Mas como assim híbrido? Quem vai para a sala de aula, quem quiser vai para a sala de aula. Quem não quiser, fica em casa assistindo a aula pela internet, né? Como é que a É, senhora vê, não só do próprio Grupo C, mas ter conhecido dos seus contatos com outras instituições, como é que eles estão vendo essa sensação de chegada de um novo semestre, completamente, realmente, aí é uma palavra perfeita, novo, porque é uma situação que nós nunca enfrentamos na nossa vida até hoje, né? Pois é, 2020.2 promete, né, professor? Eu acho Promete. que a gente vai com uma carga do susto, né, do que aconteceu no primeiro semestre, então promete porque a gente se preparou para isso, né? Então, tanto com cursos como com possibilidades, né, de alguns encontros que dessem aos professores mais ferramentas para que agora, no segundo semestre, a gente pudesse iniciar com um período remoto, pelo menos o grupo C começa assim, ele inicia com remoto e vai atendendo a cada um dos decretos por município, né? Então, vai Sim. depender muito da situação do Estado. Agora, quando a gente pensa no sistema híbrido, eu iria mais um pouquinho, independente, porque aí quando a gente fala de híbrido, hora eu falo de metodologia, hora eu falo de modelo. Tá. Na metodologia híbrida, a gente faz com que o aluno que está ali no momento síncrono, ele consiga interagir e realmente ser o agente ativo da aprendizagem. Isso a gente vai continuar buscando, né? Quando Sim. a gente tiver a possibilidade da volta, e aí eu estou vendo isso também em outras instituições, existe uma necessidade, né, de abrir as portas desde que isso seja liberado, né? A gente não tem alunos que sentem essa necessidade e todo mundo está caminhando para se organizar, para estar ali seguro, né, e deixar os alunos seguros, mas ao mesmo tempo atender aos alunos que estão em casa, né? Então, eu acho que isso vai ser algo construído com cada curso, com cada turma, desde que a gente tenha todas as ferramentas, os recursos, para que a gente possa ir fazendo essa escolha e ajustando cada uma dessas turmas. É isso que eu tenho visto também fora, viu, professor? Eu acho que a gente teve um plus aí, talvez não, com certeza, porque como a gente já tem o EAD 100%, Sim. né, já há algum tempo, a gente tem todo o material, né, do EAD e a expertise, né, da utilização da ferramenta, né, sem falar que a própria estrutura está pronta para atender se a gente precisar tornar o modelo síncrono e assíncrono, perdão, né, da forma que eu preciso. Legal, né? Porque eu tenho visto, mantive contato com o diretor, né, de uma instituição em Salvador, né? Eles falaram, André, nós estamos fazendo aqui o seguinte, vamos ter a nossa aula presencial, né? Vamos permitir, já que o município permitiu, né, as aulas presenciais, e vamos ter a remota também. Mas aí eu falei, meu amigo, e o docente, como é que está? O que que vocês estão pensando na segurança do docente, na questão de uma eventual contaminação? Coitado, não. Nós simplesmente preparamos a nossa sala de aula, né, para aquele acadêmico que quiser vir assistir a aula presencial, mas respeitando todos os distanciamentos necessários e todo equipamento de higienização, né, de Uhum. proteção. Será que vai dar certo? Ele, olha, não sei, nós não sabemos ainda, né? Porque o que a gente tem observado, aí nós vamos falar de fora do Brasil, né? Até foi notícia, se não me engano, ontem no Jornal Nacional, há algumas escolas, né, e algumas cidades nos Estados Unidos começaram já o retorno das aulas, mas aumentou de forma significativa, né, a quantidade de alunos, né, contaminados pelo Covid. Tanto que teve uma, eu não me lembro agora qual foi a cidade, né? Houve o retorno, bloqueou-se novamente a sala de aula, né? As salas de aula pararam de funcionar novamente.
justamente para evitar essa proliferação do Covid-19, né? Isso eu achei muito salutar, mas também nós também não podemos parar, né? Parar a educação, porque a educação é fundamental para o desenvolvimento de um país, né? Nós precisamos muito, né, de uma educação forte, com qualidade, que eu vejo muitas instituições buscando todo dia essa qualidade do ensino, tanto Uhum. na forma presencial como na modalidade à distância, né? Como é que a senhora vê esse movimento de, vou fazer uma brincadeira agora, abre e fecha escola? É, O professor, eu acho que a gente tem que estar preparado para o que vier, né? Seja é, a, a possibilidade de abrir e abrindo, abrir da melhor forma possível. A gente sabe que esses jovens, uma boa maioria deles, já voltou a trabalhar e está é. trabalhando em locais que têm todo o cuidado e toda a proteção, ou seja, um ambiente seguro e adequado para que eles possam, né, dar continuidade o próprio mercado de trabalho, em algumas Sim, situações, está exigindo isso. Mas, quando a gente fala de instituição de ensino, a gente fala numa quantidade de alunos, de pessoas, né, em movimento. Por isso, é importante que a gente acompanhe de perto, né, toda aquela cartilha, né, enviada, todo o modelo de proteção. E também, eu concordo com a instituição, né, que o senhor falou aí da Bahia, porque eu acho que mesmo que a gente consiga voltar, a gente tem que ter estrutura para dar o apoio para aqueles alunos que por algum motivo não possam voltar, até porque a gente não vai poder ter o número normal na sala de aula, né? Então, sim. vai haver já de fato um rodízio. E aí, nesse rodízio, a gente pensa realmente no modelo que pode ser síncrono e assíncrono para atender a todos. Acredito que se a gente fizer de forma muito organizada e muito planejada, a gente consegue ir voltando como algumas organizações, instituições, não de ensino, né? Mas empresários estão conseguindo dar conta, né? Vamos ver. É, Agora, a gente não pode deixar, professor, de ter, da mesma forma que há uma preocupação na parte remota do aluno que não tem o equipamento, do aluno que não tem a possibilidade de um acesso à internet, agora o contrário também vale, né? A é, gente pode ter aí alunos que tenham acesso, mas alunos que precisam voltar por outras situações, questões, né, que estão ligadas aí a parte social, a relação, né? A gente sabe que está difícil do ponto de vista emocional, né? Lidar com tá. essa pandemia. Imagine os jovens e a gente tá falando aí, né, de uma faixa etária bem diversificada que Fica. são os nossos alunos de instituição de ensino superior, né? Nós temos aí uma grande faixa de entre 20 e 25 anos, aí depois nós já partimos para outra faixa de 30 e 35, já temos aquelas pessoas mais maduras com 50 anos, e assim por diante. Isso. Realmente é uma faixa, nós não podemos assim definir um único padrão, uma única faixa, né? É bastante amplo. E realmente essa situação do psicológico que você acabou de falar, né, influencia muito. Nós estamos vindo aí de praticamente 120 dias de um pseudo-isolamento completo, que afeta muito a mentalidade das pessoas, o psicológico das pessoas. Eu mesmo tenho alguns casos de amigos e conhecidos, e até mesmo dentro da própria família, né, que até hoje tem medo de sair na frente de casa, né, para que não fique contaminado. Agora imagine uma pessoa saindo de dentro de casa, indo para uma instituição de ensino, né, aí tendo esse contato todo, né, com o meio ambiente. A gente não sabe se realmente o meio ambiente ele está sadio ou não está sadio, porque vírus a gente não consegue enxergar, né? Se a gente pudesse enxergar, seria maravilhoso, a gente passaria aí se desviando dele, né? Que nem algumas piadas que a gente vê, né? Dentro das redes sociais, né? Professora, me fala um pouquinho mais dessa educação 5.0, né? Eu conheço um pouquinho dela, né? Pelo que eu já vi essa palavra, você falar.
Eu queria que você falasse um pouco mais para as pessoas que estão nos assistindo, para deixar um pouco mais gravado para eles, como, o que, que vai ser a educação 5.0, né? Esse crescimento, essa evolução que nós estamos tendo, né? Pois eu falei no início, né, que nesse momento a gente terminou quebrando algumas barreiras e eu acho que agora a gente está conseguindo colher os frutos do que a gente foi plantando, né, ao longo aí da vida, na busca dessa mudança, nessa, né, disrupção, que aí seria é, o lado do processo ensino-aprendizagem, e eu olho muito pelo olhar da psicopedagogia, né, da Sim. relação professor-aluno e da relação com o objeto de conhecimento. Professor, eu digo que duas palavras conseguem dizer de forma muito clara o que eu busco e o que nós, né, buscamos em relação à educação 5.0, porque eu acho que é o modelo de educação que eu sempre sonhei alcançar, né, desde as minhas primeiras turmas de formação, né, que eu trabalhava, que é uma educação onde o professor olha dois pontos extremamente relevantes quando ele traz o conteúdo: contextualização e aprendizagem significativa. Quando o professor ele consegue realmente contextualizar as situações de aprendizagem, quando ele torna esse objeto, né, de aprendizagem significativo, a gente sai daquele tradicional, a gente quebra todos os paradigmas, porque numa situação como essa, o próprio aluno ele se faz, né, dentro desse processo com aquele olhar, né, de protagonista mesmo. E não é clichê, professor. Quando o aluno ele participa, quando ele consegue fazer intervenções, quando ele consegue realmente confrontar, ele aprende de verdade, né? Então, quando a gente fala da psicopedagogia, eu gosto muito de usar um conceito que a professora a Alicia Fernandes, uma psicopedagoga argentina, uma pessoa que assim, passou alguns anos dando curso aqui no Brasil, né, iluminadíssima, né, faleceu há pouco tempo atrás, mas todos os livros dela retratam esse olhar da aprendizagem, sabe, de forma mais subjetiva. E aí é aquela relação com objetos de conhecimento onde o sujeito ele participa do processo. E aí ele se apropria do conhecimento, né? Então, é fazer com que essa situação de sala de aula que a gente sabe que é algo que parece clichê, né? Que estava ali dando conta de todos os congressos, a gente saía cheia de ideia, ia para a sala de aula e repetia o modelo do passado, né, professor? Isso, Exatamente. então, de verdade, a educação 5.0 não é só usar tecnologia, não é isso, não é usar a internet, é usar o que hoje nós, pessoas, nossos alunos, utilizam no dia a dia. Porque o que a Alicia mais colocava, né, quando ela tratava desse ponto de aprendizagem, é que a gente aprende muito mais quando a gente se apropria, mas apropria no nosso modelo. E qual é o modelo hoje de todos nós? Olha o que a gente Nossa. está fazendo aqui agora, né? Então, não dá para falar de educação sem falar de tecnologia, já que a tecnologia faz parte da nossa vida. Eu não sei se você lembra, eu acho que eu usei acho que o ano passado você estava numa fala minha, que eu mostrei um vídeo que foi até gravado para a IBM, num projeto que a gente tinha feito, e eu falo assim, foi, foi filmado, foi bem interessante, porque eu fazia mesmo, de propósito, isso. As minhas turmas de pós-graduação, eu chegava perto daqueles alunos mais novinhos, sabe? Aí chegava junto deles e dizia, gente, celular na mão. Mas eu fazia de propósito, que era para Propósito. ouvir, sabe o quê? E ela vai mandar guardar. E lá vem, sabe? Eu achava ótimo. É a praxe. Não é? Só que quando eles colocavam o celular na mão, eu digo, ótimo, vamos começar a aula com ele. E a gente iniciava a aula com alguma atividade que utilizava o celular. Então, quando a gente fala realmente do uso da tecnologia, é porque para esses alunos em particular, nessa duplia, né, que eu disse que eu me aproximava, procurava, faz parte da vida deles, né? Não dá para Sim. separar mais.
Então, o que é que tem de melhor se não utilizar o que a gente usa na nossa vida prática para relacionar o Sim, aprender, né? Então, para mim, exatamente. é acreditar nisso aí. Aí eu chegava, quando estava em sala de aula, eu estou há 3 anos afastado de sala de aula. Né? Estou com saudade. Estou voltando agora para a pós-graduação, para quem sabe um dia voltar para a graduação novamente. Tá? Só que aí eu vou voltar já dentro desse ambiente todo diversificado. Eu gostava muito de fazer em sala de aula, pegava eles e botava, galera, vamos ao seguinte, tá? O tema da aula aqui é hoje, pesquisem aí, vamos trazer o que que vocês aprenderam aí, vamos discutir os fatos que vocês estão pegando no celular. Em compensação, tinha alguns colegas que, quando eu vi um acadêmico com o celular, fazia exatamente o que você falou agora. Todo mundo já pensava, celular na mão, vamos guardar. Não, É, o celular não pode mais estar guardado. O celular hoje tem que estar, obviamente, na avaliação ele tem que estar guardado, né? Mas nos outros momentos não, ele tem que estar ali para ajudar tanto o professor como o acadêmico, né? A transmissão, essa interação muito salutar, né? Aí eu faço uma ponderação, mas aí são questões legais, né, que o MEC nos impõe, apesar que a gente pode, nós podemos fazer quebrar um pouquinho esse sistema, é justamente aquela avaliação engestada, né? Eu entendo que como nós estamos construindo conhecimento de uma forma interativa, né, bem contextualizada, trazendo fatos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e aplicando dentro da sala de aula, dentro do conteúdo programático, por que que a gente não pode fazer também, né, uma avaliação nesse mesmo sentido, uma avaliação continuada, aonde aquela prova escrita, né, eu já vi até professor fazendo prova oral ainda, né, aquela prova escrita não seria apenas uma mera formalização, né, que a gente teria. Porque eu falo isso, Simone, pelo seguinte: eu já tive acadêmicos em sala de aula, né, que eram excepcionais alunos, participativos, traziam ideias, discutiam. Às vezes eu ficava até com medo deles, das discussões, porque eles traziam coisas tão novas que às vezes o docente não consegue se atualizar tão rápido como eles, né, porque eles se dedicam ali muito àquele estudo. Né? Chegou numa avaliação, na última avaliação, né, a nota dessa aluna na prova foi 2. Né? Quando eu peguei a prova dela, fiz a correção, eu fiquei abismado. Né? Aí chamei ela, né, publiquei obviamente a nota, ela entreguei a nota e perguntei: o que que aconteceu com você? Né? Não, professor, eu tive um problema com a minha avó, né, que ela veio a falecer justamente na semana que antecedia as provas. E ela morava com a avó, então praticamente a avó era quase uma mãe para ela. Então o psicológico dela ficou afetado, né? Obviamente ela foi para a final, fez a final e foi aprovado. Mas é esse que às vezes é aquela questão da avaliação continuada no decorrer de um semestre, você vê o crescimento, né? uhum. Então eu não sei, o que você entende dessa avaliação? Seria salutar fazer essa aplicação? Na verdade, a avaliação formativa e diagnóstica, né, professor? É também Sim, outro sonho de todos os educadores, né? Aquela testadores. avaliação que não é quantitativa e nem visa avaliar pela prova. Para mim, só o fato de você, durante o processo, poder fazer uma avaliação formativa e diagnóstica, a gente já tem um ganho muito grande, né? Porque a gente tem muitas queixas com relação ao ENAD, né? Por ser um exame obrigatório, para um grupo pequeno, para um grupo, né, que tem que se responsabilizar por todo o curso. Tem uma série de queixas aí. Mas uma coisa não dá para, como educadora, deixar de elogiar. As questões do ENAD, elas são extremamente inteligentes. Isso. Elas são São. questões que os alunos precisam ler, interpretar, raciocinar para Raciocinar. responder, né? E isso combina, né, com isso que a gente busca na educação 5.0, né, que é contextualizar, que é tornar significativo, é fazer com que o aluno, de fato, aprenda a pensar. Eu acho que desde a época que eu fiz magistério, olha, professor, mais de 35 anos atrás, tá? Ou Na época que eu fiz magistério,
E eu escuto, né, a busca pelo aprender a pensar, mas na prática, o que a gente via era os professores repetindo o modelo da forma como aprendiam, né? Então, eu acho que esse momento, aquela coisa, né, do novo mindset da aprendizagem, que também, Certo. né, já é essa geração agora, Certo. eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Tem que aproveitar, infelizmente, algo, né, tão trágico que aconteceu, mas para não deixar voltar, para fazer com que esse avanço que todo mundo, né, eu acredito que todos os espaços, não só educacionais, mas muitos educacionais, eles consigam organizar as ideias do que a gente fez, né, de pronto e utilizar, sabe, tudo que vinha sendo planejado para que a gente, de fato, coloque isso em prática, independente de ser presencial ou de ainda ter que lidar com essa situação por mais um tempo, né? Eu estava pensando aqui agora duas situações que favorecem, né, esse aprendizado contínuo, né, essa novo mindset. Vamos partir um pouco aí de coach, essa Isso. mudança do pensar. E a mudança do pensar, eu acho que ela está muito vinculada também, e que a gente pode, se não está vinculada, no meu ponto de vista está muito vinculado, mas podemos fazer uma vinculação, à parte de pesquisa, né? O que eu observo no Brasil, a nossa questão de pesquisa científica dentro das instituições, né, nós brigamos por essa pesquisa, né, mas não conseguimos muitas vezes dar seguimento para essa pesquisa. O que você acha da pesquisa científica como um método para auxiliar nessa construção, nesse desenvolvimento do acadêmico? Dá efetivamente, né, um ar diferente para o ensino superior? Eu acho que é um desafio nosso ampliar, Sim. né, essa linha da pesquisa. Eu acho que além de ampliar, utilizar o que a pesquisa remete, né? Porque quando a gente Sim, fala, principalmente, né, de iniciação científica, de pesquisa, a gente vê muito o olhar acadêmico. E aí, quando você tem um grupo de alunos que mergulham nesse olhar acadêmico, que vão para as pesquisas e depois e conseguem aí lidar com uma carreira também acadêmica, e eu me lembro muito, professor, quando eu fiz mestrado, acho que foi em 1990, 2000, no ano 2000. E eu me lembro que eu disse, poxa, gente, na época eu já trabalhava com formação de professores, mas por que que no mestrado, né? Por que naquele ambiente acadêmico a gente fazia exatamente o que a gente está buscando no modelo Educação 5.5, 5.0? já. A gente já leva o conteúdo, né? A gente já lê texto, a gente já pesquisa, a gente já tem, né, um conteúdo, né, que a gente leva para a sala para que aqueles professores, mestres e doutores acompanhem a aprendizagem, né? Diferente daquelas aulas informativas e aulas tradicionais. Então, eu faço muito uma relação com a pesquisa, como você colocou, ligando isso ao mundo acadêmico. Quanto Sim. mais acadêmico você tornar a tua instituição, mais fonte, né, sem dúvida, né, de busca por esse crescimento vai acontecer, não tenho a menor dúvida, eu concordo inteiramente. Eu vejo muitas vezes, né, algumas instituições, né, não vou citar aqui o nome, mas nós sabemos quem estamos falando, ela tem um foco muito forte em pesquisa. E uma Uhum, coisa que eu acho muito importante da pesquisa é a sua aplicação, né? uhum, Vamos construir artigos, vamos fazer artigos para publicar, para ter várias publicações. Certo, pessoal, mas vamos fazer uma pesquisa que efetivamente seja de prática, né? uhum, Eu vou construir o quê? Né? Qual é o problema? Eu realmente vou ter uma solução para a comunidade? Né? Aquele elo, né, que eu acho fundamental, inclusive eu vou ter uma live agora com a professora Cecília sobre responsabilidade social das instituições de ensino, que eu acho isso fundamental. Né? A instituição de ensino ela não pode estar simplesmente ali, né, dar o conhecimento para o acadêmico que vai ali, mas fica totalmente apática com a sociedade que está em volta.
não tem uma participação, né, naquela comunidade. Né? O que você vê essa questão de engajamento da faculdade, né, Uhum. dos nossos acadêmicos dentro da sociedade? Como é que é e esse trabalho também é uma continuidade, né, da nossa sala de aula, né? Como é que vocês têm trabalhado? Como é que tem sentido? E aí eu vou fazer essa pergunta e vou dividir em outra, né? Eu sei que tem momentos que a gente pode ter aula prática em algumas cidades, né? Que nem a gente estava conversando hoje durante o dia, né? Como é que estão essas aulas práticas, essa ligação com a sociedade da instituição? Pois é, naquela hora que você falou dessa volta, eu ia tocar nesse Né? assunto, eu disse, não, deixa eu esperar mais um pouquinho. Com com relação à responsabilidade social, eu acho que tem que ser o ponto focal de uma instituição de ensino, porque é onde a gente consegue utilizar todos os conteúdos, né, de dentro de uma instituição acadêmica, né, a serviço da comunidade. Então, Sim, não dá para separar isso, né? Isso está ligado às práticas, às clínicas, mas também está ligado a ações bem efetivas. Eu acho que, no caso do Grupo C, o nosso carro-chefe é o programa de responsabilidade social, a gente não tem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas que estão assistindo, de alguma forma, já viram algum marketing, né, relacionado a situações que a gente vem tratando a cada ano, né, de responsabilidade social. A campanha é forte, a gente dá um foco realmente grande nisso. E aí, quando a gente fala das práticas, professor, aqui em Recife, foi liberado as aulas práticas para 2020.1, né, para as disciplinas que não conseguiram fazer o trabalho apenas remoto, até por uma questão bem específica do curso, né? Então, antes de iniciar, antes de liberar, a gente fez todo, e por isso que eu estava falando dessa cartilha, do acompanhamento, porque a gente acompanhou de perto quantidade de alunos, a questão dos EPIs, a questão, sabe, da organização, né, do espaço fundamental. dos alunos é fundamental. E foi tudo com muita tranquilidade. Agora, a gente respeita de fato tanto o número de alunos, né, possíveis, e aí a gente fez um rodízio e teve outras formas, né, de poder favorecer aqueles alunos, né, que tinham um tempo menor por conta, né, do próprio semestre, mas Sim, a gente deu conta de todo o calendário, ainda está, viu, professor, porque a ideia é até o dia 20, o nosso cronograma, aqui em Recife, pelo menos, até o dia 20, a gente concluir 90% das práticas. Talvez não 100, porque tem algumas outras que aí dependem de outras questões, mas que a gente já organizou a vida de cada aluno para que eles consigam contemplar o semestre, né? Eu acho sim, que esse ano a gente sabe que todo mundo teve alguma perda, né? Seja sim. perda emocional, financeira, alguma perda. Todo mundo teve que lidar com situações bem diferentes. A própria mudança causou isso. Então, a gente corre atrás para tentar minimizar o possível. Então, esses alunos, eles podem entrar no próximo semestre completando o semestre anterior, sem que isso impeça ele de dar continuidade ao curso. Então, todas as ferramentas possíveis que o senhor imaginar, a gente correu atrás para poder, em cada um dos casos, porque são cursos muito diversificados, né? E unidades também, né, de extremos, né? A gente fala aí lá do norte, vai, né, para o sudeste, são situações totalmente atípicas, mas a gente teve o cuidado de atender. E aí, por isso que talvez me deu, não é uma tranquilidade, porque ninguém está tranquilo com isso, mas se a gente se organizar direitinho e atender de fato ao que tem que ser feito, a gente consegue devagarzinho voltar e deixar nossos alunos aí seguros e contemplar os que por algum motivo não vão poder voltar. Essa é uma preocupação muito grande, né? Principalmente pegando essa questão da grandiosidade do Brasil e da diversidade que é o Brasil, né? Uhum. Se você fizer uma comparação, né, ah,
qualquer outro país aqui da América Latina, né? Até mesmo comparado com os Estados Unidos, que a gente não pode fazer nenhuma comparação com eles. O Brasil, na realidade, são mais de 15 países dentro do próprio Brasil, né? Nós temos uma realidade aqui no Nordeste com relação à questão que você estava falando muito bem, sobre a inclusão digital, né? Que nem todo mundo tem condições, né, de estar conectado integralmente, né? No norte, essa inclusão já é um pouco mais difícil, né, por causa do próprio distanciamento, né, do isolamento de algumas cidades, mas aí são questões geográficas, efetivamente, que a gente não consegue trabalhar. Mas esse trato, esse cuidado, né, com o ser é muito importante. A gente observar como é que nós vamos tratar daquela pessoa que ele está vindo, como nós falamos anteriormente, nós não sabemos como é que esse aluno está, né? Nós temos que abraçá-lo de certa forma, que ele se sinta acariciado, né? E instigado a buscar maior conhecimento, que muita gente não quer mais querer estudar, e nós tivemos aí um problema muito sério de evasão esse semestre de 2020.1 por N fatores, né? N fatores, e isso é muito preocupante. É muito preocupante, eu não digo, não vou dizer para a instituição de ensino, que é muito preocupante, sim, mas muito preocupante para o Brasil, o desenvolvimento do Brasil no futuro. Porque eu entendo que país sem educação é um país sem destino, é um país sem rumo, é um país sem futuro. Eu vou citar, estou sendo até redundante em algumas lives, né? A minha universidade, eu fiz curso de Direito na Unicruz, que é no município de Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul. A universidade ficava a aproximadamente 7 quilômetros, né, do centro da cidade. E eu me lembro direitinho, e até a última vez que eu estive lá em 2015, não, 2009, ainda tinha uma outra placa, mas com o mesmo dizer: povo culto, povo livre. Então, se nós não investirmos nessa educação, né, e a gente vai perder aluno lá na frente, vamos perder uma identidade lá na frente. Como é que você vê essa situação, dessa perda momentânea, desse lapso que nós estamos tendo agora na educação, com a perda desses acadêmicos por N motivos, alguns psicológicos, outros financeiros, né? Outros, o medo eu vou botar dentro do psicológico, vou dividir só nesses dois pontos, né? Financeiro e psicológico. Como é que vamos lidar, né, com esse lapso, né, com essa falha de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento da educação para o Brasil, né, lá na Pois é, frente? isso que eu estava dizendo que esse ano trouxe perdas, né, que são inevitáveis, né, e cada Sim, um numa proporção maior. E eu estava até numa live sobre desenvolvimento, né, assim, falando um pouco mais de crianças, né, do que de jovens, adultos, mas, mas que é muito preocupante, né, professor, porque a gente está falando de quebrar rotinas, a gente está falando de pessoas que lidam com uma motivação por vezes exógena, né, porque não conseguem lidar com a endógena. Então, imagine que alguns desses alunos, né, que evadiram, eles estavam super empenhados e com um objetivo mais focado. E essa parada, ela realmente mexeu com todo mundo. Mexe em rotina, mexe em organização sim, emocional também, né? Então, eu acho que a gente vai ter que correr atrás, a gente vai ter que buscar esses alunos de volta, a gente vai ter que fazer não só campanhas, mas projetos com ações que a gente ajude, né? Não só a esses jovens, mas as crianças também, né? Se a sim, gente for pensar em cada faixa etária, o que essa criança, esse jovem, esse adulto, é, principalmente aí falando de criança para jovem, o que eles deixaram de desenvolver, né? Porque o próprio processo natural de socialização, de relação, e aí, para o jovem mais adulto, para o adulto, aí eu falo da inversão, né, daquele momento mais com características depressivas, né? Ah, mas eu tenho, não, eu não tenho depressão, mas eu já
anuncio algumas situações, né, que trazem algumas características, e o fato de ter me isolado agora, ter deixado o meu objetivo maior, aquele sonho, né, que foi construído, a gente precisa realmente cuidar. Eu acho que cuidar do outro e buscar e fortalecer as nossas relações para que a gente possa, de fato, buscar esses alunos e trazer de volta, mesmo que ele esteja presente, né, que ele não tenha evadido, mas trazer de volta aquela motivação e aquele interesse por estudar. Eu acho que vai ser o objetivo maior de nós educadores. Você estava falando justamente essa questão da construção, né, do conhecimento agora, que houve essa interrupção, me veio à mente justamente a minha afilhada, né, que ela já vinha num processo de educação, né, contínuo, e efetivamente agora os pais, nesse ano, não vão mais colocá-la na escola, porque a escola estava com a metodologia realmente remota, só que você não estava conseguindo manter a atenção dela para que o aprendizado que estava sendo transmitido, né? Então, realmente, ela vai ter uma perda de um ano da socialização, da construção do conhecimento, da aquisição de novos hábitos, né? De diversas construções, né? E isso nós vamos realmente ter. E eu vejo uma preocupação muito grande em várias instituições para reduzir essa perda, que nem você mesmo falou que o Grupo C está fazendo, né? Isso é muito importante. Inclusão. Podemos falar um pouquinho de inclusão? Sim, Como é que nós estamos fazendo esse trabalho de inclusão? Tá? Essa inclusão do nosso acadêmico, que ele tem uma diversas dificuldades, né, de acessar o ensino superior, e até mesmo quando está no ensino superior, ele encontra uma série de dificuldades, né, uhum. para poder aprender, né, construir Uhum. o seu conhecimento. Né? Eu sempre disse muito, viu, professor, que aquelas crianças ou aqueles jovens que têm algum um déficit, que seja visto como algo que a gente precisa fazer diferente para que ele possa aprender, qualquer que seja. Eu Sim, acho que é o que faz com que o professor, de fato, aprenda a ensinar, sabe? Ele, quando passa por isso, quando ele tem diversas situações onde ele tem que modificar a prática para ensinar, isso torna cada dia melhor, né? No caso dos alunos do ensino superior, quando a gente entrou com aquelas disciplinas que já tem um percentual, né, de ensino à distância, a gente já adaptou uma série, né, dessas metodologias a diversos tipos diferentes de dificuldades que a gente sabia que iria acontecer. Isso também ajudou nesse momento, porque é como se eu já tivesse preparado um campo, né, para que esses alunos pudessem dar conta de um momento como esse. Então, a gente fala de dificuldade de uma série de questões, inclusive quando a gente diz o próprio nivelamento, né? Quando a sim. gente quer, né, ajudar esse aluno a conseguir construir algumas competências que ele ainda não tinha, né, conseguido. Eu acho que o trabalho da instituição de ensino superior é buscar sempre. E aí buscar formas, como eu disse, do mesmo jeito que um professor vai se tornar um grande mestre ensinando nas diferenças, nós do ensino superior vamos nos tornar cada dia mais, né, uma melhor instituição quando a gente consegue atender essas diferenças. E aí a gente fala de diferença de uma forma geral, né? É lidar com o outro com um olhar único. É É. difícil, mas que é o papel, é o nosso papel e que a gente não abre mão de ir em busca cada dia de uma forma de acertar ainda mais, né? Eu acho que é o papel de todos nós educadores. Então, nossos desafios aí para o nosso ensino superior a partir de, quer dizer, já começou em Ah, 2020.1, mas 2020.2 e 2021, aí eu não vou nem fazer a separação por semestre, vão ser muito grandes.
Porque nós vamos começar algo novo e temos que reduzir a diferença existente, né? Essa lacuna que o Covid deixou para nós, né? Verdade, E verdade. isso eu tenho observado que tem pessoas muito preocupadas. Eu vejo a sua preocupação, né? Mas parece que eu já assisti suas e de outros educadores, né? Muito forte. Como é que nós vamos trabalhar na frente? Mas, Simone, nós estamos aí partindo já para o nosso final da nossa live. É um assunto que a gente poderia aí passar Oh! mais uma hora, duas, conversando tranquilamente, né? Mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí para desafios do ensino superior. Como é que eu vou estudar semestre que vem? Como é que eu vou fazer? Ah, vamos lá. É, eu acho que esse tema, concordo inteiramente, que é um tema que a gente podia conversar aqui por horas, né? Eu acho que o fato da gente pensar em educação e pensar no que a gente está vivendo nos dá a obrigação, sabe, de pensar em várias formas. E aí, para o aluno que está chegando em 2020.2, uma instituição de ensino superior, eu desejo, né, que como lá no grupo, ele se sinta acolhido e que a gente possa atender à especificidade dele, né, nesse Sim. momento tão diverso. Mas, professor, mesmo parecendo clichê, né, minhas considerações seriam assim, ó, eu acho que quando você realmente ensina com amor, e para mim não, volta a dizer, não é clichê. Eu acredito de verdade que quando a gente faz o que gosta, quando a gente, sabe, dá aquela aula apaixonante, a gente mobiliza e a gente vai resgatar cada um desses alunos que, mesmo presentes, podem estar com a cabecinha ausente, mas a gente vai lá e busca cada um deles. É isso que Isso eu é acredito. verdade. E eu vou dizer para você o seguinte, eu já acho que já falei, não acho que contigo eu não comentei isso ainda não. Eu caí na educação, tá? Fui por lado da educação, não caí não, eu fui por lado da educação por uma ausência de um professor na pós-graduação. Só que esse não é o fato, né? O fato é que meu pai foi reitor de uma universidade da Unicruz, lá. Minha mãe sempre foi professora, né? Olha Sempre. E eu jurei para ambos, porque eu vi a agonia deles de preparar as aulas, de preparar as provas, de corrigir, de trabalhar o tempo todo em prol de uma educação com qualidade. Eu jurei de pé junto. Jamais vou trabalhar com educação. Nunca. Nunca, nunca, nunca. viu? Experimentei, não saí. Tanto que eu abandonei a advocacia, né? Abandonei a advocacia e passei a me dedicar exclusivamente para a educação. Primeiro para a sala de aula, depois para dentro da área da gestão, né? Ou seja, realmente é aquilo que você acabou de falar. É com amor que se faz as coisas. E eu queria aproveitar nesse último minutinho que nós temos, Simone, duas coisinhas apenas rápidas. Eu acho que vai cair até a ligação daqui a pouquinho. A primeira é te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pela sua disposição e estar aqui presente conosco, né? Muito obrigado pela sua participação, né? Eu que Que nos agradeço o enriqueceu, convite. que nos enriqueceu muito. A segunda são dois parabéns que eu tenho que dar. A primeira, obviamente, não posso deixar de dar, que é o dia do. Hoje nós somos o dia do advogado, né? 11 de agosto. E parabéns ao Grupo C pelos seus 17 anos. Ah, Ainda sim! não completou maioridade, ainda não é maior de idade, tá? Mas já é um grande grupo de educação dentro do Brasil. Meus parabéns ao professor Janguier, que capitaneou essa ideia, a todos os gestores que estão aí fazendo cada dia mais forte essa qualidade do ensino que o Grupo C transmite. Parabéns a todos os professores, a todos os administrativos, a todos os gestores, a senhora por fazer parte desse grande grupo também, que eu conheço. E muito obrigado a todos aqui que estiveram presentes, né? Na próxima sexta-feira, nós vamos estar com o professor Rodolfo Pamplona, falando sobre algumas alterações da nossa legislação brasileira, tá? Também às 20 horas. Professora Simone, de coração,
muito obrigado pela sua disposição e de estar sempre aqui conosco. Né? E espero